Vamos de Bíblia? Vamos de Bíblia? Vamos de Bíblia? Escute. Livro do Gênesis, capítulo 41, versículo 14. Livro do Gênesis, capítulo 41, versículo 14. A paz a todas que estão chegando. Meus cumprimentos, que Deus abençoe. Gênesis 41, versículo 14. Você gosta de ouvir a palavra do Senhor? Escute. Escute, tá? Nesse momento nós vamos ministrar a palavra. Gênesis 41, 14 diz assim: Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere. Ele se barbeou e mudou as suas vestes e apresentou-se a Faraó. A história de José, por todos nós, é conhecida. A história de José, por todos nós, é comentada. No capítulo 37 de Gênesis, a história de José, ela aparece quando ele ainda era um jovem de 17 anos. E esse José, ele é agraciado por Deus, porque Deus escolhe ele para dar um sonho. Você entende isso aqui? Peraí. Rapidinho, escute. Você entende isso aqui? Você entende isso que eu estou te falando? Existem pessoas que são escolhidas por Deus. Pastor, Deus escolheu a todas, né, Silas? Sim, existe uma seleção salvífica, é o título que os homens deram, que é aquela seleção onde todos que em Jesus acreditam são salvos pela fé em Cristo, mediante a graça. Mas existe uma seleção que Deus faz a dedo. E eu não estou falando de queridinhos e de queridinhas. Não. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de seletividade. Pastor, não entendi. Cada pessoa foi selecionada para algo diferente. Por exemplo, qual é o utensílio? Qual é a função da colher? Pegar alimentos mais sólidos e consistentes. Qual é a função do garfo? Utilizado para garfinhar, pegar macarrão, alimentos mais escorregadios, porém consistentes. E cada trilha daquele do garfo é para poder entranhar o alimento. Sim, a função da faca, cortar, mas existem vários tipos de faca. Só que todas cortam, porém cada uma com um corte diferente. É isso que torna seleto. Você está entendendo? José é selecionado por Deus para algo que os irmãos não entendem. Eu vou melhorar isso aqui para ver se você escreve um glória a Deus. José é selecionado por Deus para fazer algo que os irmãos não entendem. Vou falar outra vez. José é selecionado por Deus para fazer algo que a mãe não entende. Eu vou insistir. José é selecionado por Deus
para fazer algo que o pai não entende. Vou mais profundo. José é selecionado por Deus para fazer algo que os amigos não entendem. Vou mais adiante, porque alguém está sentindo o arrepio gostoso que eu estou sentindo aqui. José é selecionado para fazer coisas que outras pessoas não vão entender. É por isso que tem coisa que você vê que ninguém concorda. Por quê? Porque só você está vendo. É por isso que existem atitudes suas que quando você toma, outras pessoas não apoiam. Por quê? Só você está vendo. É por isso que tem muita gente que quando você se afasta, alguém diz assim: por que tu se afastou de ciclana, de fulana? Nem tinha necessidade disso. Mas somente você que está vendo que ninguém vê a necessidade de se afastar de certas situações e de certas pessoas. Por quê? Porque José enxerga o que outras pessoas não enxergam. Pastor, me prova pela Bíblia, porque pelo menos os que os teólogos ensinam são 2 versículos que possam dar conotação para formar um paradigma e um dogma teológico. Então segura o segundo paradigma. Gênesis capítulo de número 12. E disse Deus a Abrão: sai da tua terra e do meio da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. O que foi que Deus disse? Eu te mostrarei. Deus não mostrou para Ló, Deus não mostrou para Sarai e Deus não mostrou para os criados. Somente Abrão via o caminho da prosperidade. Segura que essa aqui é para tu, que está com dúvida do que Deus tem te mostrado. Quando Deus disser que vai dar certo, mesmo que a sua volta tenha uma colônia de pessoas dizendo que não vai dar certo, que não vai prosperar, que não vai dar em nada, não se esqueça, quem está à tua volta não vê o que só você vê, quem está do teu lado não vê o que só você vê. Ei José, está aqui a revelação do primeiro momento dessa mensagem. Tem muita gente criticando você porque não vê como você vê, não sabe o que você sabe, não sente o que você sente. Quantos Josés existiram na Bíblia que usaram túnica de várias cores, que tiveram uma história como a dele? Nenhum deles. E Deus escolhe José. Deus escolhe José. Só que José é novo, é jovem. E o entusiasmo de José faz com que ele fale demais. Toda pessoa entusiasmada fala muito. Toda pessoa entusiasmada fala demais. Porque ela quer compartilhar. Sabe? E o problema está aqui porque ele vai compartilhar achando que estava compartilhando. Meu Deus. Ele vai compartilhar achando que está compartilhando com as pessoas certas. Pegou aqui? Pegou aqui ou não? Ele acha que está indo compartilhar com as pessoas certas. Está dentro de casa. São irmãos. Filhos do mesmo pai. Vou compartilhar. Vou contar tudo. Vou dizer o que estou sentindo. Vou dizer o que eu estou vendo. Quando José começa a contar, a ira começa a se acender no coração dos irmãos. Olha, eu tenho uma advertência de Deus para entregar aqui nessa noite. Cuidado para quem você conta suas coisas. Cuidado para quem você entrega as suas visões. Cuidado com quem você compartilha seus sonhos. Cuidado com as pessoas que você costuma dizer assim: amiga, eu tenho uma coisa para te contar. Eu tenho algo para te dizer. Toma cuidado. Toma cuidado. Tem um ditado aqui de Nordeste que diz assim: o que mata o corpo é o sangue. E é verdade. Porque é onde as enfermidades se alojam, na maioria das vezes, e as bactérias, no sangue. Cuidado. Cuidado que tem pessoas à sua volta e você está levando
a atualização da sua vitória para a pessoa errada. Você sabe quando aquele momento acontece que você é surpreendida, você é surpreendido. Alguém chega e diz assim: eita, eu tô sabendo disso e daquilo. Aí você diz: mas eu não contei para ninguém. Só tinha uma pessoa que sabia disso. Aí você lembra: como assim? Eu só contei para uma pessoa e como é que outras estão sabendo? É porque os teus inimigos estão se atualizando através de alguém. Quando tu parar de contar, quando tu parares de compartilhar, quando tu parares de dividir, quando tu parares de entregar, aí tu vai entender que os inimigos vão passar mais tempos desatualizados. Os inimigos vão ficar mais tempos desatualizados. Por quê? Porque quem está atualizando está à volta. José conta ao pai, à mãe e aos irmãos. Só que ninguém entende. Ninguém entende. Ninguém entende. Por que é que ninguém entende? Porque ninguém está vendo. Olha. Seja espiritual para entender isso. Pare de tentar mostrar para as pessoas o que elas não veem. Pare de tentar mostrar para o seu esposo o que ele não enxerga. Pare de tentar mostrar para a sua esposa o que ela não enxerga. Pare de tentar mostrar para o seu filho o que ele não enxerga. Pare de tentar mostrar para a sua sogra o que ela não enxerga. Pare de tentar mostrar para as pessoas o que só você está vendo. Por quê? Porque não vão acreditar. Não vão entender. Ninguém vai dar crédito. José compartilhou tanto os sonhos, mas tanto, que chegou um momento que Jacó pediu para ele verificar onde os irmãos estavam. E quando ele vai até o lugar onde era para se apacentar, ele não está na primeira localização. Eles não estão, melhor dizendo. E quando José consegue achá-los, os irmãos de José de longe viram assim: lá vem o sonhador Mó, vírgula, matemo-los, matemo-lo. Você pode estar alimentando o inimigo, tá? Você pode estar alimentando o inimigo, tá? Essa palavra sonhador Mó, sonhador é a palavra por si só, aquele que sonha. Mas esse mor, essa palavra mor, quer dizer principal. E se eles disseram, lá vem o sonhador mor, eles estavam dizendo, lá vem o que tem mais sonhos. Lá vem o que tem mais visões. Lá vem o que sonha mais. E pelo que eu entendo, aonde existe um que sonha mais, sempre tem quem sonha. Você pode responder, você pode interagir aqui nessa rolagem. Se tem um que sonha mais, também tem o que sonha. Eles não suportam ver que você sonha mais. Elas não suportam ver você sonhando mais. Eles não querem te ver sonhando mais. Por isso que de longe olham para ele e dizem assim: é melhor que nós o matemos. Aí Rubem diz: não, matar não, porque é o nosso irmão, mas vamos jogar na cisterna. Escuta. O inimigo quer fazer você deixar de existir, mas ele tem uma outra estratégia. Qual? Travar você. Por quê? Porque dentro da cova José vê a morte aos poucos. Meu Deus, eu vou entregar isso aqui. Dentro da cova não tem comida. Dentro da cova não tem o que beber.
dentro da cova não tem o que vestir, dentro da cova é para morrer ali embaixo. Então, qual era o objetivo? Matar José aos poucos, dentro da cova. Eles não matariam, eles não derramariam sangue, mas veriam José morrer aos poucos. Pastor, eu não entendi a mensagem. Eu vou desenhar, vou colocar uma lousa aqui atrás para tu entender. Tem gente que não tem coragem de derramar uma gota de sangue sua. Tem gente que não tem coragem de bater na sua face. Tem gente que não tem coragem de puxar o seu cabelo, mas faz questão de te matar aos poucos. Te mata com palavras, te mata com opressão, te mata com mentiras, te mata com asfixia psicológica. Tem gente que não tem coragem de colocar uma arma na sua cabeça, mas todos os dias te envenena aos poucos, e você está dentro da cova, está morrendo. Agora segura que essa daqui veio do céu. Louvado seja Deus, porque ele levantou um entre os 12 chamado Judá, e Judá disse: tira da cova, porque é o nosso irmão. Pastor, qual é a conotação de Judá no texto? Jesus é da linhagem de Davi, Davi é da linhagem de Judá. Segura que é para você. Sempre alguém da linhagem de Judá vai te estender a mão para sair da cova. Eu sei que tem muita gente ruim, eu sei que tem muita gente embaraçada, eu sei que tem muita gente desgraçada nessa terra, mas sempre haverá um remanescente para dizer assim: eu sei que está difícil, mas nós vamos perseverar. Eu sei que você está de cabeça baixa, você está desanimada, você está totalmente desacreditada. Vem cá que eu vou te ajudar. Tem, não está tudo perdido não. Quando Jesus estava indo para a via dolorosa, no momento mais difícil da sua vida, quando ele caiu, de longe veio um sirineu, foi constrangido para ajudar Jesus a levar a cruz. Pegou a cruz e carregou com Jesus até a via dolorosa. Eu quero levantar minha mão daqui, e aonde você estiver, levante uma de suas mãos. Eu não sei qual foi o tamanho da cova que te lançaram, mas eu profetizo que Deus vai levantar alguém para poder te ajudar a sair dela. E se ele levantar alguém, e esse alguém ainda não quiser obedecer, ele vai dar ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que te sustente e você não caia nem tropece em pedra. Eu profetizo que hoje, nessa noite, o meu Deus está dando ordem ao teu e ao meu respeito. Você recebe essa palavra? Escreva: eu tomo posse. José está na cova. José está bem na cova. Passa uma caravana de ismaelitas, ele é vendido, levado até o mercado de escravos. Lá dentro passa um homem com um título egípcio, que trabalhava para a casa de Faraó. O título é Potifar. Potifar não era o nome, Potifar era um título, como um dos chefes. E Potifar olha para José, só que vê algo a mais. Você entende? Eu sei que vai machucar um pouquinho que eu vou falar aqui, mas eu preciso falar. Eu sei que vai machucar, mas eu preciso falar. Você está igual José. Você está igual José. No mercado de escravos, vestida como escrava, com cara de escrava, mas quem olha para você sabe que você não é escrava. Você está igual a José, suja como escrava, vendida por uns e outros, mas quem olha diz assim: rapaz, tá com essa roupa de escrava, mas não é escrava. Alguém olha para você e diz assim: essa moça está nessa condição hoje, mas ela não é isso. Tem alguém que te lançou na condição de escravo.
Tem alguém que te lançou na condição de escrava. Teve alguém que fez da sua vida um inferno completamente. E hoje você olha e diz assim: eu não me reconheço quem sou eu. Mas você sabe. Dentro de você, você sabe quem é você. Dentro de você existe algo aí que você sabe. O potencial que você tem. Você sabe a força que você tem dentro de você. Mas o seu momento é como se você estivesse escravo. Escrava de um relacionamento. Escrava de sentimentos. Escrava do financeiro. Escrava da dependência. Escrava às vezes da bebida. Escravos do álcool. Escravos das drogas. Mas dentro de você tem um potencial. Tem um potencial forte aí dentro. Eu não sei como é que você está hoje, mas eu quero lhe dizer que você tem um potencial para sair de onde você estiver. Eu quero dizer que você tem potencial para se levantar de onde você estiver. Eu fiquei 6 anos desisti do que Deus tinha para minha vida. E fiquei 6 anos na bebida, na droga, no cigarro. E quem me via com roupa de escravo, não eram todos, mas alguns diziam: rapaz, tu nasceu para algo maior. E eu chorava. Eu dizia: eu vou sair correndo, Deus. Porque tem momento que mesmo escravo você não consegue quebrar a corrente aqui, ó. Você não consegue quebrar a corrente aqui, ó. Como? Eu não sei onde você está. Mas se você está nessa transmissão comigo é porque Deus, Ele quer trabalhar na sua vida hoje. Olha, eleva o seu pensamento agora em Deus. Eleve o seu pensamento em Deus. E diga ao Senhor com toda a sua fé, com todo o seu ânimo. Diga: Senhor, me tira dessa escravidão. Fale comigo, diga: retira, Senhor, essa escravidão de dentro de mim. Diga: Senhor, retira essa escravidão. Me tira, Deus, dessa escravidão. Eu quero determinar hoje, em nome de Jesus, que seja qual for a escravidão que você estiver, seja qual for o tamanho da sua cela, do seu cárcere, eu profetizo que tu serás arrancada desta situação, deste lugar, desta vida. Você pode concordar comigo escrevendo amém? Potifar dá uma chance a José, leva ele para casa. Potifar dá uma chance a José, leva ele para casa. Quando chega na casa de Potifar, escute. Quando chega na casa de Potifar, o texto diz que tudo que José colocava a mão prosperava. Sabe o que é isso? Os irmãos de José tentaram colocar limitação nele. Os irmãos de José tentaram colocar limitações nele. É aqui que eu falo. Você não precisa provar nada para ninguém. É Deus quem vai provar através das suas ações. Vou repetir. Você não precisa provar o seu potencial para ninguém. Quem está de fora só vai ver o resultado. Quem não acreditou, problema deles. Você vai fazer porque é seu projeto, é seu sonho, é seu propósito.
tudo que José colocava a mão prosperava. Potifar, olha aí. E tudo que Deus faz, tudo que José fazia, Deus era com ele. Quando chega um certo momento, a mulher de Potifar, ela prepara o ambiente. Olhe, você que chegou aqui agora, escute a mensagem. Deus está dando um alerta aqui nesse momento. Deus está dando um alerta aqui nesse momento. Escute isso. A mulher de Potifar prepara um ambiente, dispensa os criados, dispensa eles e faz a proposta. Ela dispensa os criados e faz a proposta. Segura. Cuidado. Cuidado. Vai ter uma proposta. Cuidado. Haverá uma proposta. Você só precisará estar ciente. Quando ela dispensa os criados e chama José. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Essa daqui vai para os religiosos. Eu sei que a transmissão vai cair agora. Eu sei que muitas pessoas vão sair da transmissão, mas não tem problema. Eu não estou preocupado com a quantidade. Quiser ficar, amém. Quiser sair, amém também. Escute. Eu digo, não é melhor dizer não. Deixa pra lá. Deixa esse negócio pra lá. Vai dar problema. Vamos fazer um corte dessa live. Vamos postar por aí. Não, deixa pra lá. Vamos fazer corte. Vai complicar. Vai complicar. Vamos fazer um corte. Eu digo. Vocês ficam aí, né? Só bota lenha na fogueira. Vai, fala, diga. Eu conheço vocês. Eu conheço. José é tentado apenas entre ele. Eu vou falar. Apenas entre ele e a esposa de Potifar. Além dos dois, não tinha nenhuma outra pessoa ali. Mas ele sabia que Deus estava vendo. Sabe o que é que eu aprendo? Que para eu provar quem eu sou, eu não preciso andar por aí tentando mostrar para as pessoas quem eu sou. Tentar mostrar quem você é a público é fácil. Quero ver você mostrar quem você é quando ninguém está vendo. Quero ver você mostrar a sua idoneidade, a sua integridade, o seu caráter, a sua postura, quando não tem ninguém te aplaudindo, quando não tem ninguém te ovacionando, quando ninguém consegue enxergar. É muito fácil colocar um terno, eu vou falar, uma gravata, um salto alto, soltar o cabelo e cantar até a glória descer. Eu quero ver você ser quem você é quando não tem ninguém te assistindo. Muito fácil bancar o super-homem nas redes sociais quando todo mundo tá vendo e você quer mostrar o que todos querem ver. É muito fácil você bancar a santinha quando todo mundo tá vendo e quando todo mundo sabe que quer ver algo em você e você dá o que o povo quer ver. Eu quero ver você mostrar quem você é quando ninguém vê, quando você tá sozinha dentro de um quarto, quando você tá no final de semana em algum lugar de lazer. Não, aí é diferente. Escuta. Isso aqui se chama questão de individualidade. Você não tem que provar nada pra ninguém não, querida. Você tem que provar pra você. Você não diz que é de Deus. Você não fala que é servo, que é serva. Então prove pra você mesmo. Não é pra ninguém. Eu sou nada, você não. Você só é se você provar pra você. Quando ninguém vê, mas Satanás tá lá pra te acusar. E Deus tá diante do trono dizendo assim, mas rapaz, eu quero ver se vai dar conta do recado. Eu quero ver se essa tocha de fogo. Porque mostrar o que todos querem ver é fácil. É só colocar uma maquiagem e ficar legal. José diz assim para ela, como eu faria tal coisa? Pecaria contra o meu Deus e trairia o meu Senhor.
Aí alguém diz assim: pastor, pregue santidade. Eu digo: prego santidade não, viva a santidade antes de pedir para alguém pregar. Se você quer ser santa, se santifique mais. Se você quer ser limpa, se limpe-se mais. Sabe por quê? Porque não tem criança. Não. O povo diz assim: Jesus está voltando. Sabe que está voltando, mas parece que se faz de doido. Tem criancinha não, para pegar na mão e dizer assim: não. Acabou. Sabia que... Olha, vocês ficam me atiçando para dizer as coisas aí, no que dá. José dá a nós a maior expressão do que é ter conduta. Do que é ter... Ele dá essa expressão. Só estava ele e a mulher. Poderia fazer ali, ficar entre eles. Pastor, José é o melhor exemplo? Não é o melhor, mas é um dos. Você não precisa estar provando nada para ninguém. Você só tem que provar para você. Eu vou lhe falar uma coisa. Tem gente que vive todo dia dentro da igreja, dentro do templo, né? Vamos melhorar aqui a interpretação da coisa. Todo dia dentro do templo. Todo dia dentro do templo. Todo dia louva, todo dia ora, todo dia lê Bíblia. Mas percebeu que nela, dentro, por dentro, nada mudou. Deus abençoe quem está chegando. Sim ou não? Porque você tem que entender que mudança não é aqui. É de dentro para fora. Deus abençoe, pastor Everton. É de dentro para fora. Não é para aparecer. É para você, é por você. As pessoas dizem que são evangélicas, que eu não uso mais esse termo. Dizem que são cristãs, eu uso esse termo. Mas na verdade, quando se analisa a realidade, vocês ficam me cutucando para me falar as coisas. Quando eu começo a falar, aí depois tá aí um incêndio. Mas eu vou terminar isso aqui. Quando usam certos termos e você percebe as atitudes da pessoa, não condiz com o que ela diz. É por isso que eu digo. Uma vez disseram assim: por que que o senhor não coloca no seu perfil Pastor Roberto Alves? Eu disse: porque antes de eu ser pastor, eu sou Roberto. Eu sou um ser humano. Você está entendendo? E passou o tempo que eu gostava, que na verdade eu gostava mesmo, de me vangloriar com esse título, esse cargo eclesiástico. Acabou. Todos nós somos servos. E quando eu vejo a pessoa dizer assim: é porque eu sou isso, eu sou aquilo, e se coloca na balança, você diz assim: vamos pular essa parte. José mostra quem ele é, sem precisar aparecer para ninguém. Pegue isso. José mostra quem ele é, sem precisar apresentar para ninguém quem ele é de fato. Ele não precisa dizer para ninguém quem ele é, mas ele mostra com as suas ações. Segura. Mesmo diante disso, José passa pela injustiça. Ele é lançado dentro do cárcere. Escuta. Só que lá dentro do cárcere, o que vai acontecer é que a bênção de Deus não cessa. Porque a intenção da mulher de Potifar
era consumar o ato sexual com José. Como ele não cedeu, ela apronta com ele. Tu entendeu isso aqui? Tu entendeu? Não, tu entendeu ou não? Tu conhece alguém que quando não consegue o que quer, tenta destruir você? Tu conhece alguém que quando quer algo e não consegue ser vitoriosa naquela atitude, tenta acabar com a vida? É a síndrome da mulher de Potifar. Ela tenta coabitar com José, como José não dá espaço, ela diz: vou destruí-lo. Ele foge, só com as peças íntimas, ela fica com a capa na mão. A acusação, José vai parar na cadeia. Só que escuta, porque tem gente que acha que é assim, que quando vai, ou quando for, tentar destruir a sua vida, tentar fazer você descer à sepultura, descer aos escombros, acha que vai ter êxito. Pastor, não entendi. A mulher de Potifar acusa José, manda ele para o cárcere. Lugar de carcereiro é o quê? Prisão. E quem está na prisão é o quê? Prisioneiro. Ela achava que iria acabar com José naquela hora. Só que José entra dentro do cárcere. A Bíblia vai nos contar em Gênesis 42 que o carcereiro entrega a chave na mão de José. Me responde uma coisa. Como é que alguém que é chefe da guarda do cárcere vai entregar a chave na mão de um prisioneiro que está sendo acusado de tentativa de estupro? Você vai pular daí de onde você estiver. Você vai dar um glória a Deus. Escute. Porque quando José entra dentro da prisão, ninguém acreditou. Ninguém acreditou que ele estava dentro da prisão pela tentativa do que ele foi acusado. Você entendeu ou não? Ninguém acreditou. Por quê? Porque a mulher de Potifar já tinha ela já tinha uma fama. Isso é o que acontece com gente que já tem um mau hábito, um mau costume de tentar destruir a vida dos outros, de tentar acabar com a relatividade atual da vida das pessoas. Quando ela faz algo, todo mundo suspeita. Por quê? Porque ela faz tanta coisa errada, mas tanta coisa errada, que quando algo acontece ao contrário, o povo diz assim: não, foi o inverso. A má fama. Se eu estivesse agora dentro de um culto com você, eu devia acotovela a pessoa que está do teu lado e diz para ela assim: não tem problema não. A mau caráter vai ser reconhecida. A mau caráter vai ser reconhecida, mesmo diante de uma acusação. Sabe, a intenção dela era fazer José perder literalmente todas as suas conquistas. Mas quando José entra dentro do cárcere, o carcereiro olha para ele e diz: José, estou contigo. E a acusação? Eu sei quem é ela. Deus vai conservar a verdade ao teu respeito. Aleluia. Deus vai conservar a verdade ao teu respeito. Deus vai conservar a verdade ao seu respeito. Você não vai precisar tentar justificar nada. Você não vai precisar dizer nada. Você não vai precisar se explicar em nada. Deus vai provar quem é quem. Alguém precisa ouvir isso. Deus vai provar quem é quem. Deus vai provar quem é quem. Escute. Deus vai provar, não é para você não, é para quem está do outro lado, escutando uma versão que não é a verdade.
Pastor, e para mim? Você já sabe quem é você. Você já sabe quem é você. Você já se conhece. Deus vai provar para o outro lado. Para outras pessoas que estão ouvindo uma história que não é verdade. José está no cárcere. Passa o tempo. Deus usa José para interpretar o sonho entre o copeiro e o padeiro. José segue o praxe do que Deus diz para ele. Quando passa o tempo determinado, o copeiro volta a devolver o cálice na mão de Faraó. Só que chega um momento, escreva aqui nos comentários assim: Deus criará uma situação. Escreva essa palavra, porque você vai estar em alinhamento comigo. Chega um momento que Deus cria uma situação, dá um sonho a Faraó, e ninguém consegue resolver o problema do sonho. Ninguém consegue solucionar o problema do sonho. Ninguém consegue resolver a revelação. Aí o copeiro disse: quando eu estava preso, tinha um rapaz lá que era bom de revelação, José. Aí Potifar se apresenta e diz assim: José, mas José era da minha casa. José se aproxima de Faraó, Potifar se aproxima de Faraó e diz assim: meu senhor, o rapaz, ele tem ali realmente direção de Deus, mas tem um negócio do passado dele aí de acusação. Diz Flávio José que Faraó pergunta: qual é a acusação? Potifar diz: minha esposa disse que ele tentou assediá-la. Eu imagino Faraó olhando para Potifar dizendo: logo tua esposa, Potifar. Faz o seguinte: pega as acusações que era contra ele e manda retirar. Por que manda retirar? Porque ninguém poderia servir a Faraó com alguma acusação dentro do Império Egípcio. Segura que é para você. Deixa eu espiritualizar o texto. Escute, você vai tomar posse do que é seu. Mas Deus está dizendo nessa noite: existe um dossiê do passado de acusações fraudulentas que o Senhor manda te dizer: vai ser passado uma borracha nestas situações, será passado uma borracha nesses acontecimentos. Pastor, foi calúnia, não tem problema. Deus está dizendo assim: eu vou arquivar essa história, eu vou arquivar essa história, eu vou retirar do cenário para você poder chegar de cabeça erguida. Calma. Quando José chega ele está deitado no cárcere, porque foi bem cedo. Chega o carcereiro e eu imagino ele: José! José acorda com os olhos cheios de remela. Pois não, o rei manda te chamar. O texto diz que ele se levantou, se banhou, se barbeou e colocou uma roupa nova. Eu não sei você. Sabe aquela roupa que geralmente a gente guarda lá no guarda-roupa? Aquela roupa. Eu tinha muito isso. Passava às vezes o ano inteiro guardando uma roupa para sair num dia específico. Pega aquela roupinha. Quem aqui já fez isso? Pegou uma roupa, deixou guardadinha lá para uma data especial, um momento comemorativo, ter aquela roupa. Pronto. José tinha 4 túnicas especiais. A primeira túnica era túnica de várias cores. Ficou manchada. Não serviu para nada.
A segunda túnica, a túnica que a mulher de Potifar ficou na mão, era a túnica de servo dentro da casa de Potifar. A terceira túnica era a túnica de prisioneiro, que ele estava naquele momento dentro do cárcere. Gênesis 41. E José era carcereiro dentro do cárcere. Só que a quarta túnica, eita, a quarta túnica ele vai colocar quando o faraó chama ele, quando o rei manda chamar. Eu não sei se você vai receber isso aqui, mas eu vou liberar. Eu não sei como você está vestida aí agora, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Se você tem aquela roupinha guardada lá para usar num dia de muita, mas muita importância, eu quero lhe dizer, você vai usar de forma antecipada. Você vai usar de forma antecipada. Sabe por quê? Porque Deus nessa noite está dizendo assim: e se levantou, e se banhou, e se fez a barba, e colocou uma túnica nova para ir para a presença de Faraó. Escute, escute. Ele foi dormir como prisioneiro. José dormiu em Gênesis 41 como prisioneiro. Mas em Gênesis 42 ele acorda e nem sabia que ia se tornar governador. Olha, tem gente aqui que está me ouvindo hoje e está indo dormir com problema. Está indo dormir com angústias. Está indo dormir abalada. Quando acordar, amanhã bem cedo, mensagens, telefonemas, batidas na sua porta. Eu vim aqui te falar algo, e você dizendo assim, é o quê? E alguém dizendo, sai que eu quero te contar. Eu quero profetizar debaixo do sangue de Jesus que amanhã cedo vai ter uma notícia que vai impactar não só você, mas os inimigos, os seus rivais, os demônios, Satanás. Vai ter uma notícia que vai fazer você dar glória a Deus com os olhos remelados, o cabelo ainda sem ter penteado, assanhado, e você dizendo, eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Olha, José se levantou, foi para a presença de Faraó. Gente, sempre que eu falo isso aqui eu me emociono. Porque quando José interpretou o que Deus transmitiu para ele, o texto diz que Faraó tirou o anel de selar do dedo dele e colocou na mão de José. Só que acontecia algo que as pessoas não contam, que quando alguém era levantado com um cargo de superioridade dentro do Egito, se levantava um arauto, que era um emissário que avisava, e mandava ele sair pelas cidades vizinhas e dentro do império anunciando qual era o mais novo cargo levantado. O nome mais próximo que José recebeu foi Zafinat Paneia, que a transliteração mais fácil, mais próxima, quer dizer Deus prometeu e cumpriu. Eu fico imaginando, José passou pela cova, sim ou não, gente? Vou esperar você responder enquanto eu tomo água. José passou pela cova, sim ou não? José passou pelo cárcere, sim ou não? Agora, se esses dois lugares falassem, imagina a cova dizendo assim:
Se eu soubesse que ele ia se tornar governador, eu tratava ele melhor. O cárcere falando, se eu soubesse que aquele rapaz que esteve preso aqui iria se tornar governador, eu teria tratado ele melhor. José ficou com um cargo acima de Potifar. Imagina com que cara a mulher de Potifar olhava para José. Aqui tentou derrubá-lo, aqui tentou humilhá-lo, aqui tentou fazer ele morrer no cárcere. José agora com um turbante e um anel de celular no dedo, passando por ela aí. Melhore a mira, porque das 2 a 1, ou você não sabe atirar direito, ou meu escudo é muito forte. Aleluia! Eu não sei se você acredita nessa palavra, mas escute. Quem te humilhou, mas vai se arrepender. Quem tentou destruir a sua história, tentou, mas vai se arrepender. Quem quis te abater, até quis, mas vai se arrepender. Alguém estará com um sentimento de arrependimento muito forte no coração, ao ponto de nem conseguir olhar para a tua face, porque quando olhar vai dizer: a vergonha é tão grande que eu não consigo nem olhar para você. Receba essa palavra. Receba essa palavra. Gente, escreva o nome aqui de 2 pessoas que você quer apresentar nessa oração. Nós vamos orar para finalizar, tá? Estamos a 1h10 de transmissão. Louvado seja Deus. 213k de popularidade no TK, 114 no Kawaii. Muito obrigado, gente, por todas as pessoas que já passaram por aqui, as que ainda estão. Que Deus abençoe todos e todas. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu te agradeço por tudo. Obrigado por sua bondade. Obrigado por sua misericórdia. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai. Eu não tenho palavras para te agradecer. Obrigado pela vida das minhas irmãs, dos irmãos. Obrigado por esta palavra que o Senhor nos entregou. Senhor Deus, que o Senhor visite o coração de cada homem, de cada mulher. Sem hipocrisia nenhuma, Deus. Pessoas que são passivas de erros e defeitos igual eu, que tem vacilos igual eu. Tome a vida deles e delas em tuas mãos hoje. Cada homem, cada mulher, cada senhora, senhor, cada jovem, toma em tuas mãos. E cada nome que foi apresentado aqui, Senhor, visita, faz o impossível, faz o que eu não posso. Entra com providência para a glória do seu nome e louvor do seu reino. Amém. Amém. Gente, eu quero adiantar para vocês, escute. A partir do mês de, acho que março, mas estou adiantando 2 meses antes. A partir do mês de março, as nossas lives precisarão ser pela manhã. Por quê? Porque à noite, às vezes, durante o período do dia, eu me movimento tanto e à noite eu estou já um pouco esgotado. Entende? Não estou com aquele ânimo todo, com aquele entusiasmo. Então eu vou dar prioridade a fazer pela manhã. Porque eu vou estar pela manhã com todo o gás, com toda a resistência. Já vem consagração para nós fazermos uma live para a glória de Deus pela manhã, a partir do mês de março, tá? Pela manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei que algumas pessoas vão ter dificuldade, eu sei que outras não vão conseguir vir, mas as transmissões ficarão salvas lá no YouTube, tá bom? Quando você não puder, vai estar lá no YouTube. Amém? Muito obrigado a todos os estados do Brasil, a todos os países que nos assistem. Que Deus abençoe, gente. Estenda a mão para cá na posição de receber. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo repouse sobre sua vida, sobre sua casa,
E você, de posse, de vitória, escreva amém. Tanques de guerra, muito obrigado por tudo. Obrigado às pessoas que nos abençoaram aqui com as metas. Obrigado a todas as pessoas que mandaram seus presentes, as que já passaram, as que ainda estão. Que Deus ilumine você, sua casa, te dê muita prosperidade, muita paz e te blinde de todo mal. Ó, minha esposa está falando aqui, tá? No Kawaii. Segunda, quarta e sexta com vocês aqui. Terça e quinta, só YouTube e Facebook. Segunda, quarta e sexta, TK e KW, certo? Terça e quinta, Facebook e YouTube. Sábado e domingo eu deixei sem dar garantias de transmissão, porque eu reservo para a família. Quando Deus toca no coração, a gente abre aleatoriamente. Mas que Deus abençoe sempre vocês, tá? Muito obrigado. Muito obrigado. A paz do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, gente. Deus abençoe. Shalom! Fui! Até quarta. A live de amanhã vai ficar salva lá no vermelhinho. Vai pra lá. Vai pra lá. Amanhã no mesmo horário. Noite. Fui!